as causas de variabilidade, mesmo que a gente tenha um processo que seja automatizado, esses produtos são idênticos? Então, a gente já começa a pensar, no primeiro instante a gente diz, são, é a máquina que faz. Mas, a partir do momento que eles são produzidos em tempos diferentes, eles já são diferentes, tá? Pode ter ocorrido alguma pequena perturbação no processo, na máquina, e isso já torna os produtos diferentes. Eles não são idênticos, tá? Então, se a gente perceber direito, se a gente parar para observar a situação, existe diferença entre esses produtos, tá? Então, vamos considerar um processo de empacotamento de sacos de feijão, que é o exemplo que está lá no livro do Costa, tá? Imagina aí que a gente está ensacando feijão, pacotinhos de 1 quilo. Então, eu tenho o interesse de avaliar o peso do meu pacote. Então, é uma medida contínua. Esse é o nosso interesse. Eu quero saber se o pacote é ou não 1 quilo. Se ele está dentro do esperado ou não. Se ele está dentro de uma faixa de interesse ou não, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu processo, na minha linha de produção, e eu seleciono algumas unidades. Eu seleciono alguns pacotes de feijão. E vou pesar cada pacote de feijão, tá? Então, eu peso e armazeno essa informação. Eu vou lá e coloco num banco de dados o quilo de cada pacote. Assumindo que cada pacote deva pesar 1 quilo, tá? Eu espero, então, que o peso desses pacotes gire em torno de 1 quilo. Não significa que vai dar exatamente 1 quilo em todos os pacotes. Se tiver 2 grãozinhos de feijão a menos, já vai dar diferença. Dependendo da balança, então, se for uma de precisão altíssima, qualquer mínima diferença já vai aparecer, tá? Então, eu vou descartar qualquer pacote de feijão que não dê 1 quilo? Não. Por isso que a gente trabalha com controle estatístico. A gente vai ter aí uma margem de erro aceitável para essa medição, tá? Então, o peso real desses pacotes vai flutuar em torno de 1 quilo. 1 quilo é a nossa medida ideal, é o nosso alvo, tá? E na realidade, os pacotes, os pesos vão flutuar em torno desse 1 quilo. Em termos de comercialização, tá? Para a empresa, não vai ter diferença se o peso apresentar uma diferença aceitável nesse peso. Só que, dependendo do quanto seja essa diferença, aí sim causa um impacto na comercialização. É por isso que a gente tem aí os limites de especificação do projeto, tá? E aí, quando a gente divide, já é um primeiro termo, limite de especificação. Lá no projeto do engenheiro, tem a especificação do produto. Tem o limite inferior e o limite superior. É o quanto se aceita para aquele produto estar entre o mínimo e o máximo, tá? No caso aqui, o peso do pacote. Isso vem descrito lá no projeto, e aí deve servir esse limite para respeitar o consumidor, tá? Imagina que você começa a vender pacote de feijão com 900 gramas. Será que isso respeita o consumidor? Tá? Então, existe para que a gente possa monitorar e fiscalizar isso aí. E essas medidas normalmente são de acordo com órgãos responsáveis, por exemplo, a ABNT, Inmetro, Anvisa, tá? Que vão fiscalizar esses processos. Então, aí, lembrando, valor de 1 quilo ou 1.000 gramas é o que a gente vai chamar de valor-alvo, ou valor especificado, já é um outro termo que a gente também vai utilizar ao longo da disciplina, tá? Esse peso, tá? A gente vai considerar sendo a característica da qualidade ou chamada de variável aleatória X. O nosso peso, nesse exemplo, é considerado a variável aleatória X que eu estou avaliando, ou característica da qualidade que eu estou avaliando, ou que eu tenho desejo de monitorar, tá?
Se eu tenho aí 100 pacotes de feijão selecionados, tá? Aleatoriamente, e tiverem seus pesos medidos, a gente pode construir, por exemplo, um histograma com esses pesos, e vocês vão verificar que aqui eu tenho o valor alvo de 1 kg e os pesos flutuam ao redor desse 1 kg. Aqui eu tenho de aproximadamente 0,7 até 1,3, tá? E eu quero saber se isso aqui está sob controle ou não. Quando a gente olha para o histograma, a gente já percebe, se a gente traçar uma curva alisada aqui, não vai ficar perfeita não, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. Dá para anotar, aqui eu tenho o meu valor alvo, valor central nesse caso, dá para notar que eu tenho mais informações desse lado e ela tem uma leve tendência aqui para os valores maiores, tá? Isso pode ser um problema. Aparentemente é algo que eu preciso investigar. Então eu uso o histograma para conhecer o meu processo, tá? Essa é uma das ferramentas da qualidade que foi vista lá em gestão da qualidade. Eu acho que é a 6ª ferramenta da qualidade, tá? Então, a gente usa isso aqui para ter uma ideia da distribuição dos dados. Aqui ele segue uma distribuição normal, isso tudo é aparentemente, tá? Quando a gente usa o gráfico, a gente nunca afirma. A gente vai dizer é aparentemente normal com uma leve inclinação para os dados de números mais elevados. No caso aqui, o pacote o peso do pacote de feijão, tá? Então, a variabilidade do processo pode ser medida pelo desvio padrão, que é uma medida básica utilizada, tá? Ela vai retratar a diferença entre essas unidades produzidas, então, entre esses pacotes que a gente foi lá e coletou. Quanto maior a variabilidade, mais eu percebo a diferença entre os meus produtos, tá? Então, a variabilidade vai ser o meu indicativo se o processo está bom ou não. Quanto maior essa variabilidade, mais diferença eu tenho entre os meus produtos. Quanto menor a minha variabilidade, mais homogênea é a minha produção, mais próximos os produtos uns dos outros, tá? Então, Shewhart aí lá na Revolução Industrial deu atenção a essa variabilidade. Inclusive, ele criou um gráfico, que é o gráfico X-barra, né? Que é utilizado até hoje. Então, e ele percebeu o quê? Que por mais que o processo fosse planejado, que ele fosse controlado, ia existir variabilidade entre as unidades. Não tinha jeito, tá? Então, por isso, a gente estuda a variabilidade e tenta controlar essa variabilidade. A ideia não é eliminar, é controlar e manter ela o mais baixa possível. Tá? Porque mesmo que a gente não tenha uma causa especial, esse é um outro termo, causa especial, por exemplo, faltou energia, ou deu problema numa máquina, um problema sério, uma coisa que possa ser corrigido, vão ter variabilidades naturais do processo, tá? E essa variabilidade natural a gente não tem como controlar, a gente monitora e mantém ali o máximo que a gente pode menor, tá? Isso é aceito até hoje, tá? Então, isso é variabilidade do processo. Essa variabilidade que é impossível de ser eliminada, a gente chama de variabilidade do processo, tá? Temos, então, as chamadas causas aleatórias, né? Que são frutos de pequenas perturbações que vão afetar essa variabilidade. Essas causas aleatórias que a gente vai... Na verdade, as aleatórias não, as especiais a gente vai monitorar e tentar eliminar. As aleatórias, elas são as naturais. Pouco ou nada se pode fazer uma variabilidade inevitável, tá? Então, vamos lá. No exemplo que a gente tem aqui, a gente tem um mecanismo que corta o fluxo do feijão, né? Um plástico cilíndrico, né? E o feijão vai sendo despejado em fluxo ali em cima. E aí, a cada vez que o fluxo ele é despejado no cilindro de plástico, ele corta
e fecho o pacote, tá? Isso pode ser afetado pelo quê? Por temperatura, o operador, o tipo de feijão, o tipo de configuração da máquina, enfim. A gente tem várias características que podem influenciar no resultado do processo. Tá? Essas pequenas perturbações são inevitáveis, e se a gente tem um processo que ele é influenciado apenas por causas aleatórias, eu tenho uma distribuição de probabilidade estável, que é normal ou aproximadamente normal. Eu tenho média e dispersão constantes ao longo do tempo, tá? Ou com uma variação que é tão pequena que a gente não considera, que estatisticamente as medidas são iguais, tá? Nesse sentido aqui. Eu coleto amostras a cada tempo, certo? Isso aqui é ao longo do tempo. Aqui é o tempo. Eu vou coletando amostras. De cada amostra eu vou calcular x barra e S. E eu vou ver que ao longo do tempo, essas duas medidas elas se mantêm constantes. Observa aqui que eu tenho o mesmo desenho de distribuição normal, tá? Então, eu tenho a mesma variabilidade, apenas causas comuns ou causas aleatórias ou causas naturais. Esses três termos vocês podem utilizar, tá? E é um processo previsível. Ele é estável. Eu sei o que vai ocorrer ao longo do tempo. Eu sei quais são os valores do meu próximo turno de produção, tá? Porque eu só tenho essas causas influenciando no meu processo. No entanto, então aqui quando eu tenho causas aleatórias, eu tenho um processo que está no estado de controle estatístico, tá? No entanto, a gente pode ter causas especiais. Quando eu tenho causas especiais atuando no meu processo, eu posso ter falta de controle estatístico, tá? Essas causas especiais são geradas por perturbações maiores, que eu tenho que controlar, resolver e eliminar, ok? Então, elas são capazes de alterar a distribuição de X, ou a distribuição da minha característica de interesse, tá? Então, aqui, ao longo do tempo, pode observar que as distribuições, elas vão mudando, tá? Uma hora ela tá achatada, uma hora ela tá normal, uma hora ela tá encurtada. A média e o desvio padrão vão sendo alterados ao longo do tempo. Então, isso aí é um processo instável. É um processo que eu não tenho controle, não é previsível, tá? Porque eu tenho variabilidades diferentes. Então, a intenção aqui é eliminar causas especiais e manter o meu processo estável apenas controlando as causas aleatórias ou naturais, tá? Então, aí eu vou deslocar a média do valor-alvo, eu vou alterar a dispersão ou ambos os casos. Para eu tirar um processo de controle, basta que a minha média seja deslocada ou a minha dispersão seja alterada ou que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, a causa especial é um problema de operação anormal, podendo ser corrigida ou eliminada, tá? Por exemplo, ajuste de máquina, rompimento de um tubo, o lote de matéria-prima que veio com defeito. Então, são problemas maiores que a gente precisa identificar e depois aplicar gestão da qualidade, tá? Aí vai aplicar causa e efeito, vai aplicar Pareto, vai fazer um plano de ação, enfim. Lembra que gráficos de controle são a 7ª ferramenta da qualidade, das ferramentas básicas da qualidade. Então, gráfico de controle serve para quê? Para identificar se o meu processo tem ou não problema. O gráfico de controle ele não vai dizer qual é o problema, tá? Ele vai dizer assim, o processo está fora de controle ou o processo está sob controle. É isso que vai dizer. E aí o engenheiro, ele precisa entender do processo, usar as ferramentas da qualidade para quê? Para identificar qual foi a causa especial que aconteceu e corrigir, tá?